Muito bem, quem está assistindo a nossa live já está vendo ali ao centro da imagem o personagem central da nossa entrevista nessa quarta-feira. O vereador Bea está com a gente aqui. A gente convidou o vereador Bea porque no final de semana foi o assunto em pauta, né, Luciano? Foi o assunto do momento, é ainda o assunto do momento, mas especificamente no sábado, quando o pré-candidato Eduardo Melo postou, né, a foto do vereador Bea lá nas suas redes sociais, anunciando a adesão dele também ao seu grupo político visando as eleições municipais desse ano. Então foi o assunto do momento, um programa que debate o cotidiano de Triunfo, o dia a dia da política, da economia, dos demais assuntos. A gente não poderia deixar também de fazer esse registro e trazê-lo aqui na bancada para a gente saber exatamente como foi toda essa mudança, como é que está a preparação também do vereador Bea para esse ano, não é isso? Exatamente, pois é, inicialmente saudá-lo, Bea, sempre bom recebê-lo, sempre que a gente faz o convite, o Bea comparece aqui à emissora para conversar com a gente e o mais importante, conversar com o povo de Triunfo, né, com os munícipes, com seus eleitores. Então, meu irmão, primeiramente, muito obrigado, seja muito bem-vindo, mais uma vez é um prazer imensurável recebê-lo aqui na rádio. Espero que você esteja muito bem. Eu que agradeço e quero aqui desejar um bom dia aqui para toda a comunidade, para você, Tiago André, para você, Luciano Lima, doutor Eduardo aqui que está me acompanhando, Júnior, meu filho aqui que também veio me acompanhar, e para o seu assistente aqui que está aqui dando assistência. Pois registrar a participação também, né, a companhia aqui do pré-candidato doutor Eduardo Melo e também do Júnior, né, Everaldo Martins da Silva Júnior de Bea, que também está nos estúdios aqui acompanhando essa entrevista. Bom, Bea, você é o nosso convidado de hoje. Eu estava fazendo a pesquisa agora há pouco no Tribunal Regional Eleitoral, vendo um pouquinho da sua vida política e vi que você estreou, né, com vitória nas eleições de 2004, né? Já tinha disputado o mandato em 2000, mas com vitória em 2004, né? Você foi candidato pelo PSDC, conquistou 459 votos. Aquela eleição foi a eleição onde João Batista foi o mais votado, o vereador mais votado pelo PL naquela ocasião, e você foi um dos mais votados. Ele conquistou 539 votos naquela ocasião e você estava vendo aqui 459 votos e integrou inclusive a coligação que enfrentou, né, na época candidato Eduardo Melo, PSDC, PSB, PPS, PT e PTB, né? A coligação que inclusive saiu vitoriosa nas urnas. Como é que foi essa entrada assim na política, Bel? O que é que motivou você a entrar na política da nossa comunidade aqui de Triunfo? Sabe, Tiago, eu entrei na política, acho que bem antes disso, porque eu sempre fui presidente de associação no meu bairro, fui também presidente dos Vicentinos, fui do grupo do SCC e cheguei até o grupo de coordenação, G5. E essas passagens não era eu que queria. Geralmente as pessoas me pediam, me indicavam, e às vezes até por não ter alguém que assumisse, eu assumia. Acho que tinha aquele dom, né, que às vezes a gente mesmo sabe que é o dom de servir, o dom de reivindicar, e isso me fez entrar na política. As pessoas ligadas a mim diziam: vamos se envolver na política, vamos participar de um partido, vamos ser candidato, porque aí tu tem mais chance de fazer alguma coisa por tua comunidade. E assim eu entrei na política, com essa intenção de fazer algo pela minha comunidade, pelas pessoas mais carentes. Maravilha, feito isso, acho que a gente já pode realmente entrar aqui na nossa pauta principal. Você falou de partido, hoje você está no PSB, não é isso? Certamente você vai mudar. Qual partido, Beco, você deve migrar? Eu acredito que estou aqui com o doutor Eduardo, é o Podemos, que na verdade eu estou saindo do partido que hoje tem como liderança João Batista, né? E hoje não me enquadro mais no partido, e hoje estou partindo para o Podemos com esse mesmo objetivo, de fazer algo para aquelas pessoas mais necessitadas, para aquelas pessoas que mais
desejam que sejam realizadas suas melhorias nas suas comunidades. Bea nunca foi de trocar muito de partido, né, Bea? Você teve essa aqui a primeira eleição pelo PSTC, depois ficou um bom tempo no PTB, né? Integrou o PSB e agora que tá modificando. Como é que foi o histórico do vereador Bea em termos de lideranças aqui, né? A gente viu que essa primeira eleição você seguiu a liderança da época do então candidato e depois prefeito Maninho, né? E depois seguiu com ele, inclusive, nas eleições de 2008, né? Quando o prefeito Luciano acabou também vencendo. Depois aderiu ao grupo de João Batista e acompanhou João Batista durante todo esse percurso. E nessa última eleição é que você teve, né, no mesmo bloco ao lado do prefeito Luciano. Então, como é que foi essa vivência com esses personagens da política triunfense? Eu sempre me relacionei muito bem. Pessoalmente, nunca tive problemas com nenhum. Graças a Deus, tenho amizade com todos eles. Porém, como você sabe, a gente tem um objetivo. E o meu objetivo é fazer algo pelas comunidades. Hoje eu me encontro na zona rural, o qual eu acho que é um dos setores do município onde se precisa de mais investimento. E não concordo com a forma que é feito o repasse dos recursos que vem. Eu acho que tem que partir do orçamento já, priorizando essas comunidades. Até mesmo porque Triunfo é um lugar privilegiado. A gente vê Triunfo, para onde você vai, tem o que se ver. E como é um lugar turístico, eu acredito que a zona rural precisa de uma atenção especial. Melhoria nos acessos, ter ali as condições do povo ficar em seu habitat e também o turista visitar. Bea, acho que você já antecipou um pouquinho melhor do que eu queria te perguntar, indagar. Quando a gente falava sobre o partido que você está, atualmente o PSB, você falava da mudança, e você falava que não tem mais o perfil, quer sair porque não tem mais esse perfil. De fato, o que mudou? O que é que está fazendo sair desse partido, mudar para outro? Quais foram as mudanças que motivaram isso? Como falei do início, a minha entrada na política não é só uma questão de me dar bem. Como é que foi essas tratativas, Bea, com o grupo do pré-candidato Eduardo Melo? Quando é que vocês chegaram realmente ao entendimento? A gente já tinha informações desde o final do ano passado que você e até outros vereadores da Câmara poderiam migrar, né? Poderiam trocar exatamente de posição. Como é que foi esse entendimento? Quando é que vocês começaram a conversar e quando é que vocês, de fato, como é que vocês chegaram à decisão final de anunciar no último sábado a sua entrada no grupo? Já vem há bastante tempo conversando com o doutor Eduardo, mas bem antes eu tenho uma admiração muito especial para o doutor Toninho, o qual eu quero parabenizar aqui pelo serviço que ele exerce na nossa cidade. Tem muitas pessoas que chegam ao ponto que ele chegou, com especialidade, e correm para um grande centro, enquanto ele não. Ele chegou aqui, veio servir, e com a maior delicadeza que eu admiro muito. Então, comecei a ter admiração pelo grupo de Eduardo Melo mais uma vez, porque já trabalhamos juntos também, em campanhas. E com o planejamento que ele tem hoje, que de dar mais assistência à zona rural, àquelas pessoas mais carentes, que mais precisam, isso eu vou para o grupo dele com essa intenção. E espero que realmente que isso ocorra, porque aí vamos sentir feliz. Quando fizer alguma coisa por aquelas pessoas mais necessitadas, aquele pobre que mora onde não tem nenhum acesso onde chegar, muitas vezes não tem água, não tem nada que possa dar uma vida digna a ele. E essas pessoas eu acho que precisam da nossa atenção. Nós, como políticos, devemos pensar principalmente nessas pessoas. E isso ele está me prometendo que vai dar essa atenção especial a esse pessoal que mais necessita. Bom, Tiago, eu acredito que isso foi o suficiente para instigar bastante o nosso ouvinte. E agora, antes da gente seguir com a pauta local, falar mais sobre isso, o cenário de eleições desse ano, queria falar um pouquinho, até porque o Bea também disse que quer falar um pouquinho, né, Bea, sobre a política estadual. Acho que é super importante. Daqui a pouquinho a gente volta para, de fato, finalizar a nossa conversa com a pauta municipal. Mas, vamos lá, vamos falar um pouquinho desse governo. É um governo novo, né? Há quem, boa parte da população pernambucana não aprova a gestão da Raquel, mas enfim, queria saber na sua percepção, você enquanto parlamentar, você enquanto eleitor, como é que você tem visto esse governo da Raquel Lira, Bea? Realmente, a gente fica um pouco decepcionado, porque, na verdade, eu tinha outra expectativa
de um governo. Porém, eu ainda tenho esperança que realmente ela se encontre, porque ela é uma pessoa inteligente, com um currículo que a gente vê, era invejável o currículo dela, e tinha bastante experiência. Porém, que a política às vezes não é da forma que a gente quer o almeja. Como eu bem falei, eu fiz esse tanto de indicações e poucas foram atendidas. Da mesma forma que ela também pode ter as dificuldades dela também, junto ao governo federal e junto às lideranças. Tiago, tem algum, Tiago, sobre política estadual? Então vamos voltar, né? Vamos voltar para cá, até porque, Bea, você pode olhar para lá, ó, e tem muita gente mandando pergunta para você, então a gente já pode partir para as perguntas do povo. Pedro Furtado, do sítio Baixa Grande, está perguntando Bota lá pra gente. Seguinte aqui, deixa eu colocar aqui a tela. Mandou pergunta via WhatsApp. O vereador Ben indicou o calçamento do sítio Macaco e abandonou. Depois, para concluir, teve que ir trabalhadores de outra localidade para concluir. Teve isso mesmo, vereador? Aquele calçamento já foi uma das tentativas de conversa que eu tive com o prefeito, o qual eu já tinha dito para o meu grupo, que realmente era o de João Batista, pessoa que eu quero saudar aqui, e é meu amigo, e sei que é um grande admirador da nossa cidade. Eu acho que ninguém gosta mais do que ele, do que João Batista de Triunfo. É uma pessoa que eu tiro o chapéu. Porém, ele tentou intermediar para que eu não deixasse o grupo, que já vem há muito tempo eu insatisfeito, porque não atendia minhas indicações. Aí fomos na conversa e o que ficou acordado, a minha prioridade era fazer o calçamento do sítio Machado, porque atenderia várias comunidades, não só a mim que moro no Apolonário e aquela região, como a todos daquela região ali, e beneficiaria muitos. Porém, quando acontecia um problema, em vez de o gestor resolver, a culpa era minha. Eu ia lá, botava pedra na reta escavadeira, e quando ia, eu mesmo botava, mesmo sem ter tanta saúde, mas eu ia para poder motivar as pessoas a fazerem. Porém, só levava crítica. Ligava para as pessoas que a culpa era minha. Então, abandonei. Não, se eu estou atrapalhando, eu não vou. Eu não tenho a obrigação, quem tem a obrigação é o gestor. O gestor é quem tem a obrigação de fazer. Se dá um problema, faltou um trabalhador, não tem a secretaria de obra, por que não mandar da secretaria? Era eu que tinha que fazer. Eu estava num congresso em Petrolina e precisou de gente para que botasse pedra na máquina. Eu falei com uma pessoa de lá, quando não estou autorizado a citar o nome, que era quem estava na coordenação desse serviço junto comigo, e ela não conseguiu. Dia de semana, mesmo pagando, eu disse eu pago, mas mesmo pagando não conseguiu, porque não é fácil conseguir um trabalhador hoje na zona rural, não é muito fácil não. E não foi. Aí fica ligando pro pessoal dizendo que a culpa é minha, porque o serviço não andou. Eu digo, não, se eu estou atrapalhando, eu não vou. Ô Bea, você chegou a ter uma conversa com o prefeito Luciano antes desse rompimento, com o próprio João Batista, você chegou a comunicar antes de sábado, né, quando você publicamente assumiu a adesão ao grupo Eduardo Melo, vocês tiveram alguma conversa antes com o próprio João Batista ou com o próprio prefeito Luciano, anunciando essa sua decisão? Há anos que eu já vinha tentando conversar, e às vezes até João Batista intermediava e a gente ia lá e conversava e deixava acordado o que realmente eu queria, que nunca foi pedir nada para mim, era para pedir para a comunidade que desse atenção às minhas indicações, porque eu sou um vereador muito cobrado na zona rural principalmente, porque o pessoal me conhece e sabia, eu botava o meu carro para carregar pedra, eu mesmo ia carregar a pedra, eu dava lanche, fazia tudo que podia para que o serviço andasse, mas não como fosse uma obrigação, que o legislador não tem uma obrigação de executar. Então não houve uma conversa antes de sábado, nessa última semana, entre vocês três, entre você, Luciano e João Batista? Com João Batista, porque na verdade eu devo satisfação a João Batista, porque ele divide ser o presidente do meu partido. Entendi. E a quem eu tenho todo o respeito. Com o prefeito não teve conversa, né? Não teve diálogo, né? Até mesmo porque não adiantaria, fazia uma conversa, deixava tudo acordado e depois não cumpria nada. Tem uma pergunta, a mesma pessoa perguntou sobre a mudança do grupo político, o Bé já respondeu, né, Luciano? Isso. Acho que já está bem claro assim. Ele perguntou no final qual foi o acerto. Teve algum acerto específico, Bé, para essa ida ao grupo de Eduardo Melo? Como eu acabei de falar, o compromisso que ele tem de priorizar aqueles mais necessitados,
a zona rural que eu acho que era marginalizada. É como se o pessoal da zona rural não pagasse imposto, porque o mutirão, que eu sempre trabalhei em mutirão, mesmo antes de entrar na política, como presidente de associação, no nosso bairro, a gente fazia casas para pessoas que não tinham condições, arrumava o telhado de pessoas que estavam com o telhado caindo água dentro de casa e não tinha condições, a gente fazia mutirões e consertava. E isso me levou também dentro da política, porque foi isso que o pessoal que me conhecia via o meu trabalho. Então eu não sou contra que o pessoal da zona rural faça mutirão. Não, eu não sou contra. Agora que tem que ter um apoio especial. Se ele está dando a contrapartida de uma coisa que ele nem é obrigado fazer um mutirão, tirar da feirinha para comprar um saco de cimento para fazer uma faixa asfáltica, uma faixa de concreto, vamos melhor falar. Aí era para ter toda a atenção. E houve comunidade que chegou a recolher o cimento e teve dificuldade com a areia e a brita e o rapaz se afobou-se e devolveu. Então isso me magoa bastante, essa falta de atenção. Agora, como a gente vê anunciando nas redes sociais, tem comunidade que dá até o cimento, porém a nossa até o rosto do mato, a comunidade é quem fazia, porque se deixar fecha, como agora mesmo, por exemplo, está fechando já. Bea, a pergunta é a seguinte, temos alguns meses ainda pela frente, antes do ano acabar. O parlamentar, logicamente, quando ele faz parte de um grupo de situação, o discurso é de uma forma. Naturalmente, quando ele migra para a oposição, ele muda. Então, que Triunfo quer saber como é que vai ser o seu posicionamento a partir de agora na Câmara de Vereadores. Como vocês já devem ter observado, vocês acompanham de perto que estão lá, e vê, eu não gosto nem muito de estar falando, até mesmo eu fazer uma crítica quando é construtiva. Eu não gosto de estar falando por falar, ou para agradar A ou B, que a gente vê que às vezes tem pessoas que vão apenas para agradar. Não, eu agrado se realmente tiver que fazer um agrado. Agora, se for para criticar, eu vou criticar. Mas aquela crítica construtiva que realmente seja feito algo. Mas se não, só por criticar, não vou. Mas nas matérias do governo, nas matérias do executivo, como é que você pensa assim, se posicionar, Beto? Da mesma forma que eu critico quando eu vejo algo errado, eu também vou criticar se ver algo errado. Mas se for algo bom para o povo, se eu estou brigando pelo povo, eu não vou ser contra o povo. Bom, vamos lá. As perguntas do povo. Tem uma pergunta aqui que ela é meio apimentada. Bem, inclusive, se quiser olhar para o nosso telão, Bea, olhar para o nosso telão, você pode olhar para você conferir. Bom, mas vamos lá. A pergunta é a seguinte. O nosso amigo é o Flávio Maia, lá do Sítio Apolinário. Manda duas perguntas. Ele questiona sobre uma indicação de um poço artesiano que teria sido feito para a comunidade do Sítio Apolinário. E, segundo ele, o poço não foi instalado no local original da sua indicação. O Brando questiona isso aí. Se realmente aconteceu, como é que foi isso? Não, que eu saiba, todos os poços que foi marcado, o secretário de Agricultura foi lá com o pessoal. Tem uma segunda pergunta, Tiago. A segunda é aqui. Segunda pergunta sobre calçamentos, o sítio Laje Santa Rita. O vereador BR fez uma indicação para fazer campanha política na época da Nora no Conselho Tutelar. Teve essa indicação para esses sítios aí, Laje Santa Rita, como campanha, BR? Eu acho que seria uma responsabilidade tão grande do gestor se eu fizesse uma indicação e ele fosse atender só porque fosse uma campanha política, né? Então não houve, né? O calçamento existe. Agora, para fazer política, eu acho que não tem nenhum sentido. Você fazer calçamento para conseguir voto para Conselho Tutelar. Maravilha. Bé, vamos falar um pouquinho sobre a formação do grupo que você agora está pertencendo. Como é que você tem visto a formação do grupo do ex-prefeito e pré-candidato doutor Eduardo Melo, vista as eleições desse ano? Sinceramente, eu acredito que vai ter uma mudança. E eu espero, doutor Eduardo, que seja para melhor. Porque é o povo que está querendo. A gente percebe, nas comunidades onde ando, o pessoal quer essa mudança. O pessoal quer tentar o melhor, porque realmente, do jeito que vai as coisas, a gente vê que o Triunfo está perdendo muito. Só perde, não está somando nada. Ô Bea, agora tudo caminha para que o povo do Triunfo
tenha 3 opções nas urnas, né? Temos uma candidatura já há um bom tempo aí declarada de Dr. Eduardo, pré-candidato. O parlamentar, seu colega parlamentar, também parlamentar Nego Rico, afirma que também pode disputar a prefeitura. E o grupo da situação deve lançar alguém. Deve não, vai lançar alguém. Resta saber se será realmente Luciano Bonfim ou, enfim, se ele vai abençoar alguém. Como é que você vê esse cenário? A partir de 3 candidaturas, isso é bom para triunfo? Qual a sua análise em uma provável eleição com 3 nomes concorrendo à prefeitura? Sinceramente, eu não tenho muito o que opinar sobre isso, porque aí vai depender do povo, o povo saber que escolher aquele candidato certo, aquele que tem proposta melhor, aquele que realmente vem demonstrando que quer fazer algo por Triunfo, que Triunfo merece ter o melhor. Triunfo é uma das cidades, eu acredito das mais bonitas do estado, onde tem um povo hospitaleiro, onde a gente vê que tem uma educação diferenciada, então merece ter o melhor. Bem, essa eleição que a gente vai ter agora em outubro, ela, para você mesmo, particularmente como político, ela é um fato novo, né? Porque você nunca disputou mandato na Câmara contra o prefeito, né? Todas as eleições você sempre estava, de alguma forma, aliado ao prefeito, ao grupo, né, de partidos. Você acha que tem algum peso, vai ter algum peso essa decisão que você tomou a partir desse fato novo, vamos dizer assim, nas suas pretensões políticas? Tiago, sinceramente, você sabe, se eu disser que isso não é uma preocupação, pode alguém até nem acreditar, mas isso não me preocupa de maneira nenhuma. Está na mão do povo. Se o povo achar que devo voltar à Câmara, que vote em mim. Se achar que não, vou agradecer esse tempo que já votaram. E pedir desculpa por não ter feito alguma coisa que poderia ter feito se tivesse o apoio de quem está no poder. Você é mesmo candidato, né, Bel? Você vai passar, porque sempre tem a questão de passar a candidatura para um filho, para alguém que represente o seu nome na política local. Essa eleição de 24 a gente ainda vai ter você nas urnas? Se não acontecer nenhum fato novo, serei eu mesmo o candidato. Né? Porém, graças a Deus, lá em casa tem vários nomes que eu acredito que seria bem aceito pela comunidade. Mas provavelmente serei eu mesmo o pré-candidato. Todo o grupo do vereador Bel o acompanha nessa decisão de apoio do Dr. Eduardo Melo, ou tem alguém que ainda está resistente? Na verdade, a minha família, que é a que você tem que começar primeiro, onde eu quero agradecer, que sempre onde eu estou, eles estão comigo. Nunca tivemos divisão, nem para deputado, nem para prefeito, e não vai ser a primeira vez. Acredito com fé em Deus que não vai ser a primeira vez. E meus amigos sempre estão dando apoios. E outros até chegam e até me parabenizam pela forma que eu vou, e digo mesmo sem medo de errar. Eu sou formador de opinião, como já falei, e minha opinião eu vou sempre dar. E a minha opinião é essa: a gente tem que procurar o melhor para a nossa cidade. Bea, como é que foi a repercussão, né? Sábado saiu essa postagem e aí o anúncio oficial. De sábado para cá, até essa quarta-feira, qual foi a repercussão? Você andando nas comunidades, no dia a dia com a população, como é que tem sido essa repercussão da sua ida para o grupo do Podemos? Pessoas até que a gente nem sabia que acompanhava tanto assim a nossa vida política, veio me parabenizar, abraçar, e realmente, André, até me surpreendi pela forma com que o povo vem acatando essa minha decisão. Eu fico feliz porque eu trabalhei sempre com o povo e gosto de ouvi-los e de fazer aquilo que o povo realmente quer, pelo menos tentar. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: naturalmente ela seria mais interessante para um pré-candidato, ou para o Dr. Eduardo, ou então para Nego Rico, já que você vai disputar na proporcional. Contudo, você faz parte de um grupo político, representado aí por Dr. Eduardo Melo, a liderança maior do grupo de oposição hoje em Triunfo. Para vocês, vamos falar agora sobre projeções, sobre o futuro. Para vocês hoje, se as eleições fossem hoje, vocês estariam preparados para enfrentar Luciano Bonfim nas urnas? Qualquer candidato? Como é que vocês veem isso? Vem esse cenário? Como você mesmo falou, na verdade, essa pergunta não é para mim. Porém, eu como não vou me arquivar de responder, até mesmo porque eu acho que eu já até tinha respondido, porque depende do povo.
O povo tem o poder na mão, é só usar e procurar a forma correta de exercer. Vão às urnas, votem conscientemente e façam o melhor por nosso triunfo, que acatarei qualquer decisão que o povo tiver. Você foi o primeiro vereador da Câmara Municipal, né? Quando a gente olha para as eleições passadas de 2020, naquela coligação na majoritária, o seu partido, o PSB, né, coligou com a Avante, com outros partidos. De qualquer forma, você mesmo como você colocou algumas situações que não era ouvido e tal, mas você fazia parte de uma base, né? E você foi o primeiro vereador que está saindo então dessa base e indo para oposição. Você acha que, pelas conversas internas e bastidores, tem mais algum colega seu que também vai tomar esse rumo, que também pode tomar esse caminho? Rumores existem, agora eu não posso responder pelos outros, porque, como disse, eu, quando quero tomar uma decisão, vou lá e tomo, independente das consequências políticas que tiver. Agora, outros podem não ter esse mesmo pensamento, né? Mas eu mesmo, quando é para decidir, eu decido e pronto. Mas tem outros vereadores em negociação? Tem mais colegas que também, pelo menos nos bastidores, dizem que vão aderir. Mas eu não posso citar o nome de ninguém. Até mesmo eu posso citar e ele negar e eu vou ficar por mentiroso. Não vou citar. Mas tem pessoas também que vão aderir. Pelo menos mais quantos? Acredito que 2. Pelo menos mais 2. Bea, tá claro, pelo que você está falando pra gente, que o fato de você não ser ouvido foi um divisor de águas, né? Para você partir para o grupo de Dr. Eduardo Melo. Contudo, vamos colocar de lado essa questão do não ser ouvido e vamos fazer uma avaliação de trabalho da gestão, 3 anos e alguns meses. Como é que você vê o trabalho de Luciano, a avaliação do trabalho, o pagamento, do que foi feito até agora? Avaliação. Olha, sinceramente, eu não posso chegar aqui e dizer que estou satisfeito, que aprovo o que tem sido feito. Eu acho que poderia ser feito muito mais. Não deixar para fazer só apenas no período político. Fazer durante a gestão toda. É muito buraco para ser tapado, muita coisa para ser feita, muita deficiência na saúde. Apesar do secretário ser gente boa, tenho certeza que se dependesse dele, ele faria muito mais. Então é isso da forma que eu vejo. Se eu estou saindo do grupo, não é porque não estou satisfeito. Não é nenhuma oferta aqui que ele fez de fortuna para mim, não, que eu nunca corri atrás de fortuna, não. Eu estou aqui, eu faço um trabalho, como disse, porque o meu objetivo, o meu ego é fazer algo por aquelas pessoas marginalizadas, aquelas pessoas que estão lá sofridas, lá esquecidas na zona rural e até mesmo na cidade, que a gente vê pessoas que realmente precisam da nossa ajuda. Bem, e em relação aos colegas da Câmara, assim, como é que foi o contato, a repercussão de quarta para cá? A gente falou do povo, da comunidade e dos seus colegas, dos pares da Câmara Municipal. Como é que foi essa conversa de sábado para cá? Na verdade, não tive nenhuma conversa com eles ainda sobre isso. Até mesmo que cada um tem sua posição. Nos bastidores, às vezes diz uma coisa, quando chega na tribuna é outra. A gente não vale nem a pena realmente salientar. Bé, já que você falou em Câmara, esse ano tem uma grande probabilidade de uma redução, né? De uma redução de 11 para 9 vereadores, o que é constitucional. Entretanto, o presidente da Câmara, o vereador Anselmo, falou que vai judicializar. Não sabemos como é que está essa questão hoje, se já foi judicializado. Cenário hipotético, sendo 9 vagas, Bé, como é que você vê isso? Vai ser mais difícil? Como é que você analisa esse provável cenário? A meu ver, não é bom para o município, porque às vezes a gente diz, não, é mais dinheiro para pagar mais vereador. Não, o repasse é o mesmo. O repasse que vai para a Câmara é um percentual que é constitucional. E proporcional, né? Aí não vai ter diferença nenhuma se é 9, 11, ou seja a quantidade que seja, o repasse é o mesmo. Então é apenas correr risco que fique comunidade sem ter uma representação. Como Jericó, que a gente sabe que tem boas representações lá, tem Canaã também, que tem grande representação lá, que vai fazer falta se não tiver. Então eu acho que o município perde. O município não ganha, perde.
Mas é consenso que no meio de vocês, dos políticos, tem se falado muito que Triunfo vai brigar para manter as 11 vagas, né, Béa? Mas eu acredito que não, apesar de não ter nenhum conhecimento jurídico, mas eu acredito que não que vai perder, né? Vai perder. É constitucional, Fábio. Eu acredito que não vai ter. E aí volta para aquelas eleições até 2000, né? Até a eleição de 2000 eram 9 vereadores. Em 2000 foi que a gente teve uma mudança na lei, e aí naquela ocasião inclusive entrou o Tenente Solon e o vereador Vitor Martins, né? E eles entraram e a partir dali ficaram 11 vagas, mas até então eram 9, né? E muito acirrado, né? É uma disputa muito grande, porque uma população de 12 mil eleitores, né, Béa? Você coloca, divide por 9 vagas, então você tem um percentual de disputa muito grande, né? O vereador vai ter que andar mais, vai ter que se deslocar mais para poder buscar esses votos que realmente, às vezes era até de um companheiro que, né, que vai ser sacrificado. Eu acho que fica complicado mais ainda a política para o vereador. O grupo está sendo formado, no caso Podemos, o partido, né? A gente vai inclusive conversar, né, com uma sequência, uma rodada com os presidentes de partidos, mas a oposição hoje, encabeçada pelo doutor Eduardo Melo, pelo grupo Podemos, cogita abrir outro partido de apoio ou só mesmo essa legenda vai abrigar todos os pré-candidatos nesse momento? Essa pergunta, se você me permite, eu gostaria que ele mesmo respondesse, como ele está presente e ele tem conhecimento de causa. No caso, o presidente, né, que é Toninho, né, do partido, né, doutor Eduardo, é o pré-candidato, a gente vai convidá-lo, inclusive, para ele participar também. Então fica para o presidente, né? Então, a gente fica perguntando lá, né, para o Toninho e para ele responder aqui. Pode responder também. Estamos tudo filiado ao partido, né? Vai ter algum outro partido de apoio, doutor? É só o Podemos mesmo? Vai ter. Vai ter mais um partido? Provavelmente 2. 2 partidos, né? Então fica então uma disputa bem acirrada, né? Porque também, ao que tudo indica, a situação vai lançar também 2 partidos, a oposição mais 2, e tem esse partido, né? Que dá sustentação à pré-candidatura hoje do vereador Nego Rico. A gente não sabe se confirma ou não, mas ele se coloca como pré-candidato, inclusive nas suas redes sociais, né? Maravilha. Ô, Bel, eu queria que você fizesse eu gosto muito dessa questão, Tiago, acho que todos nós temos que ter um senso crítico, fazer uma autoanálise. Eu queria que você fizesse uma autoanálise do seu trabalho na Câmara, tá? Como é que você se autoavalia e, claro, como é que você avalia o trabalho dos demais colegas, no geral, a sua análise do trabalho da Câmara Municipal. Só para dar um adendo, né, são 5 mandatos consecutivos, né, que o vereador tem na Câmara Municipal, né? 5 mandatos, vai tentar o 6º agora, né? Tiago e Luciano, tive muitas dificuldades, isso não é negável. Porém, a gente consegue, um pouco aqui, um pouco acolá, e vai servindo a comunidade naquilo que é possível. O desejo era fazer muito mais, porque a gente, se tivesse um apoio, seria bem mais fácil. A gente sabe que os recursos são poucos, também não dá para fazer tudo que o parlamentar quer também. Nem sempre vai ser atendido tudo, mas pelo menos aquelas prioridades. Ouvir mais, porque eu acho que o principal motivo, às vezes, do fracasso de uma administração é não ouvir. Tem que ter participação, tem que ter um orçamento participativo, onde as pessoas opinem, porque às vezes faz uma obra que às vezes não tem tanta utilidade, enquanto a gente vê pessoas que não tem nem por onde sair de casa. Você chega lá, não sabe nem como eles sobrevivem dentro do mato, porque não tem nada para que dê uma dignidade àquele ser humano. Então, às vezes, isso aí, eu acredito que é um dos maiores pecados, é essa falta de participação do povo. O povo tem que participar mais, o povo tem que opinar. E o orçamento participativo, eu acredito que é uma das coisas que deve voltar a se fazer. Porque hoje eles dizem, não, faz através do meio da internet, tem o sofisticado. Não, mas eu acredito que bom é olhando no olho, vendo lá, discutindo e ouvindo. Vai sim, aí eu acredito que seria uma das formas que deve voltar a se fazer.
Cobrei muito e fui questionado às vezes por causa disso, mas a minha opinião é essa. Ô Bé, essa adesão ao grupo do doutor Eduardo Melo também inclui adesão aos deputados que ele votou, que ele apoiou nas eleições passadas, porque você tinha outros acordos, né? Como é que fica essa questão a nível de deputado estadual, federal? Como é que fica essa orientação, e esse acordo com o vereador, com o pré-candidato Eduardo Melo, inclui também essa questão dos deputados? Ô Tiago, vou fazer aquele dizerzinho que o pessoal da roça gosta de falar. Quando eu vou de mala e cuia. Se eles não fizeram nada, se a culpa foi do grupo político que não cobrou aquilo que eu desejava, que era emenda para a zona rural, fazer melhorias, se eles não fizeram, se a culpa não foi deles, mas vão ser penalizados se meu voto não vão ter. Porque não fizeram aquilo que realmente a gente tinha acordo, que era emenda para que fizesse trabalho na zona rural. Você votou em quem para estadual e federal? Estadual, Zé Patriota. E o federal, o irmão Sebastião, que esqueci até o nome, Valdemar. Ele é tão ausente que eu esqueci até o nome. Bom, Tiago, fim da conversa, tem mais algum, irmão? Só tem uma informação, né? Porque a gente está falando dessa questão dos deputados e o doutor Eduardo anunciou nas suas redes sociais 210 mil, não sei se o vereador Béa viu isso, do deputado Luciano Duque, deputado estadual para a saúde de Triunfo, e já hoje o anúncio do deputado Fernando Monteiro, 250 mil reais também em emendas para ser executado aqui em Triunfo, né? E está dizendo aqui no texto que essas emendas serão destinadas à prefeitura, né? Então a prefeitura é quem deve executar segundo as emendas parlamentares destinadas pelos 2 deputados. Eu quero até parabenizar aqui o doutor Eduardo, o grupo dele, né? Que mesmo sem estar no poder já está conseguindo muita coisa. Como teve também o vereador, o pré-candidato Nego Rico também, que conseguiu também, a gente não pode esquecer. Só para fazer justiça também, semana passada, José Patriota, em encontro com o prefeito Luciano, anunciou 270 mil reais, né, para investimento também de emendas parlamentares para o município. Então, quem ganha é o município, porque está chegando o dinheiro dos deputados para promover o desenvolvimento da cidade e dos distritos de zona rural, né, Beto? Exatamente. Como ia falando, eu quero parabenizar eles aqui e até, como estou dizendo, estou indo para um grupo que eu acredito que realmente vai trabalhar. O meu compromisso é esse. Eu já tenho um pedido de uma emenda para a zona rural, para fazer as faixas de concreto, e digo aqui e vou dizer se vive estiver depois da eleição. Se não fizer, também não vou votar nele também, apesar de nunca ter votado, vou votar na próxima. Mas se ele não cumprir, também não votarei mais também. Porque é um compromisso que eu tenho com a zona rural, de melhoria na acessibilidade. Esse é um dos principais gargalos da zona rural, que é a acessibilidade. Não, só antes da gente finalizar, rapidinho, eu queria só fazer um adendo aqui, Tiago, porque nós recebemos, acho que há 30 dias, o Fernando Monteiro. Não, foi mais, né? Mais. Fernando Monteiro, o doutor Eduardo, seu grupo. Acho que foi quando o doutor Eduardo foi antes do carnaval, foi? Foi antes. Foi na véspera, né? Foi antes do carnaval. Não lembro bem antes do carnaval, mas ele tinha falado, inclusive, isso, você, não, justamente, por quê? Porque cobramos isso, Fernando, e ele se comprometeu de destinar uma emenda para Triunfo. Até falamos, se não destinar emenda, vamos falar, né? E a emenda foi destinada daquela questão de ser correto, né? Então, cobramos, né? E realmente a emenda foi destinada, doutor. Sim? Realmente, nós estivemos aqui e ele prometeu e cumpriu. Esse dinheiro provavelmente já está na conta da prefeitura, porque não é para o orçamento através de Pix. Não, é para esse ano. Para esse ano já, né? Para esse ano. Olha, então a responsabilidade de fazer é da prefeitura. O dinheiro vem e a gente consegue, como nós conseguimos de Luciano Duque, conseguimos esse de Fernando Monteiro, foi 250 mil agora. E a gente, com Fernando Monteiro, vocês sabem, nós conseguimos mais de 20 postos artesianos. E ele está disposto a ajudar o município. E a gente fica cobrando, a gente está sempre em contato, porque é como vocês dizem, o que vier será bem-vindo. Todo recurso que vier para o município é bom, que vai favorecer as comunidades. Como o Bé diz aqui, o dinheiro tem no Brasil inteiro. Tem no governo federal, no governo estadual e no governo municipal. Tem dinheiro que dá para se fazer as coisas. Eu sei que não está na pauta, que aqui a pauta é Bé,
Por sinal, Bé, foi um prazer você vir para nosso grupo. Você sentiu a necessidade que o povo tem de realizações na zona rural. Porque não é brincadeira não, minha gente. Você vê, estão fazendo algumas obrinhas agora. Porque é um período eleitoral, mas isso, como o Bé disse, tem que ser feito no cotidiano, no dia a dia. Não adianta eu mostrar um serviço só no período eleitoral. Então, o deputado nosso, como eles se comprometeram, e eles ficam, tudo que tem de triunfo, eles estão debatendo na Assembleia, no governo federal, né? Senador não fala nada porque a gente tem um senador que vai se dispor a ajudar a gente. Mas assim, a gente sente, hoje mesmo eu andei por muitos cantos e a buraqueira, meu irmão, é para lascar. Quando dá uma chuva dessa, aí que você vê as poças d'água, é um negócio fora, é um descaso geral. É brincadeira você ter dinheiro para se fazer, como eu sempre digo, que isso aí vocês também sabem. Em 2022 chegou 70 e tantos milhões. Em 2023, 83 milhões, se não me engano. É brincadeira, na saúde chegou, nesse ano que passou, 6 milhões 400 e tantos. Eu sei que talvez o pessoal fique assim, porque eu estou dizendo isso, mas está no portal da transparência. E isso tem que ser visto pela sociedade e ver que nós, quem administra um município, quem administra a sua casa, tem que fazer no cotidiano. A administração tem que fazer no reparo. Se entope um esgoto na sua casa, você tem que abrir ele no mesmo dia. Senão você passa vexame. E no município é do mesmo jeito. Se abre uma cratera, se abre um buraco, se derruba uma ponte, uma passagem molhada, tem que ser feita de imediato. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, doutor. Obrigado pela vinda, como o senhor bem falou, né? A gente está como convidado hoje, Bé, e mais à frente iremos convidá-lo novamente. A gente só pede, né, Luciano, um entendimento, porque é um ano eleitoral, né? E um ano eleitoral, a gente tem uma série de pré-requisitos legais com a Justiça Eleitoral para cumprir, para a questão de equidade, de espaços igualitários para todo mundo. E com certeza nós teremos também em breve, né, essa rodada com os presidentes de partidos e depois com os pré-candidatos. Eu estava vendo, Luciano, as convenções, por exemplo, elas ocorrem no final de julho, começo de agosto, até o dia 5 de agosto, por exemplo. A partir disso é que o camarada pode se dizer candidato, né? Isso. Até lá são todos pré-candidatos. E aí a gente vai ao longo desse semestre conversando, trazendo o senhor aqui e também os demais pré-candidatos, né, de uma forma igualitária, né, doutor Eduardo? Que realmente é um período eleitoral que é um período muito curto, né? Que você vai poder expor os problemas, as suas propostas, enfim. 45 dias tem que ser orientado de campanha, pelo jurídico, pela contabilidade, enfim. Isso. Tem que ter muito cuidado, né? Para poder o cabo não cair o cavalo. Antes da gente finalizar, Tiago, eu vou registrar a sua última participação aqui, essa é da Rejane, Sandra Rejane, deixou um abraço para você, tá? Disse assim, que Deus abençoe sua caminhada, disse que você é um ser humano muito humilde, né? Tecendo vários elogios aqui à sua pessoa, e a gente faz questão também de registrar essa participação, beleza? Também quem está mandando um abraço para você, Bé, e para o doutor Eduardo aqui é o Diego, Sítio Lagoa dos Marianos, né? Diego Carvalho, né? É isso mesmo. Tá comentando aqui, mandando um abraço para vocês também. A Joelma mandou mensagem, a Sandra Luciano já registrou, Socorro Evangelista também, enfim. Maria Zilda deixou mensagem aqui. A gente quer agradecer a participação dos nossos ouvintes e a sua também, viu, Bé? O convite de estar aqui no nosso programa hoje, debatendo esses assuntos. Como a gente falou, né, Luciano? Aqui é um programa que debate o cotidiano, o dia a dia de Triunfo. Então, segundo só. Essa informação fez parte do final de semana das notícias de Triunfo. Primeiro, agradecer a vocês, né? A oportunidade que deram a Bé e eu, como correligionário de Bé, a partir de agora, agradecer a Bé por se aliar ao nosso grupo. Tenho certeza que o povo não vai se arrepender, porque Bé tem serviço prestado, tem coragem de trabalhar e quando ele não tiver coragem, nós botamos os meninos dele. É um batalhão. Então, Bé, obrigado, estamos juntos e estamos pedindo, estamos em contato com o povo, porque quem prega a mudança não só é nós, é o povo que está pedindo para que eu volte para administrar a prefeitura. Muito bem, Bé, obrigado, viu? Eu que agradeço. Não, é só endossar, você já agradeceu, mas só isso, agradecer a participação do Bé. Eu que agradeço a você, né? Pessoa do bem, bom falar contigo, viu? Boa sorte na caminhada.
Eu agradeço a vocês, as pessoas aí que se manifestaram aí com o apoio, né? E até aqueles mesmo que fizeram as perguntas também, que às vezes até serve para a gente esclarecer algumas dúvidas. Faz parte. Porque às vezes não é nem só pergunta maliciosa, mas às vezes tem aquelas que realmente é dúvida e a gente tira a dúvida. O agente público tem que ter esse espírito, né? Tem que ter esse espírito. Eu fico grato a vocês e todos espírito de grandeza, aliás, de transparência, de falar grandeza, abertamente sobre as coisas, né? Muito obrigado. E estou aqui para acatar qualquer chamamento de vocês e do povo de Triunfo. Tá legal. Sou um amante da nossa cidade. Muito obrigado mais uma vez, leva um abraço, a gente volta já já. Fiquem ligados aí. Valeu.